capítulo 1 de Josué vai nos contar que Moisés estava morto e que Deus chama Josué para conversar e lhe dá essa notícia. A notícia de que Moisés havia morrido e que ele iria, dali para frente, guiar aquele povo. Eu imagino que não foi nada fácil. Afinal, Josué conhecia bem aquele povo. E ele sabia o quanto aquele povo oscilava. Uma hora estava para uma coisa, outra hora estava para outra. Ou seja, aquele povo reclamava o tempo todo. Nada estava bom. Aquele povo já tinha aprontado tanto que tinha feito com que o próprio Moisés perdesse totalmente as estribeiras. E ao invés de falar a rocha para dar água, Moisés no desespero, no nervoso, toca na rocha e bate na rocha para que a rocha desse água. Imagine esse cenário. E agora ele teria que continuar a missão. Na cabeça dele, talvez, ele poderia estar pensando assim: bom, Moisés está morto agora e não vai ver a terra prometida, ou não vai pisar na terra prometida, porque esse povo enlouqueceu ele. Deixou ele tão nervoso que fez com que ele fizesse algo que estava contra aquilo que Deus tinha mandado. Talvez se fosse eu teria tido esse pensamento. Talvez eu teria me desestruturado e teria dito para o Senhor: não, eu não quero não. Manda outro, acha outro. Mas antes que Josué tivesse a chance de dizer alguma coisa, dar alguma desculpa, Deus disse para ele assim: olha, o meu servo morreu, você vai guiar esse povo, eu serei contigo assim como fui com ele. Ou seja, eu vou respaldar a sua palavra, eu vou te guiar, eu vou te direcionar, eu vou continuar fazendo os sinais e maravilhas que eu fiz até aqui através da vida dele. Não se preocupe, mas tem uma condição. Eu vou fazer tudo isso, vou ser contigo, mas você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Você vai buscar conhecimento, você vai buscar força, você vai meditar nesta palavra dia e noite. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Que com a força dele próprio ele não iria em lugar nenhum. Que ele precisava ler, ele precisava meditar, ele precisava ter o conhecimento, porque Moisés havia deixado tudo registrado. Com certeza o que tinha dado certo e o que tinha dado errado. Tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, da forma que Deus tinha falado. De repente, ele não tinha falado para o povo alguns detalhes, mas estava escrito tudo o que Deus havia falado com Moisés. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que Deus está sempre nos instruindo. Ele nos instrui o tempo todo para que nós possamos cumprir uma missão. E não é porque alguém fracassou em uma missão que significa que nós também vamos fracassar. Não significa, até mesmo quando nós fracassamos em alguma coisa, não significa que nós vamos passar o resto do tempo fracassando. O segredo está em meditar na palavra de Deus. O segredo está em ter relacionamento com Deus. O segredo da nossa vitória está em nós buscarmos alimentar o nosso espírito com as coisas que vêm do céu, para que nós possamos ter o nosso coração cada dia mais perto de Deus. Eu vou dizer para você que a Bíblia tem um versículo que ela diz que um abismo chama outro abismo. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora para que você entenda que isso vale em todos os questões da nossa vida, em todos os momentos, em todos os quesitos da nossa vida. Esse versículo é uma realidade. Se nós buscamos muito, quanto mais nós buscamos, mais sede nós temos, mais fome de Deus nós temos, mais revelação nós recebemos. Tudo que nós buscamos, que nós queremos, nos aproximamos, mais Deus se agrada e se aproxima de nós. Nós, às vezes, queremos que Deus faça tudo por nós.
Nós queremos que Ele resolva os nossos problemas emocionais. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas financeiros. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas de saúde, os nossos problemas familiares e conjugais. E esquecemos que Ele já deixou a fórmula secreta para que nós possamos vencer em todas as áreas da nossa vida. E qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é estar em ler a palavra, em meditar na palavra, em orar ao Senhor, em ter tempo de qualidade com Deus, em termos mais de Jesus, abrir o nosso coração. Existe uma escritora chamada Joyce Meyer, que ela escreve um livro que diz O Campo de Batalha da Mente. E eu mesma, estudando esse livro, lendo esse livro e cuidadosamente estudando o livro, eu percebi que o único lugar que o diabo nos ataca é a nossa mente. Por isso é necessário nós blindarmos a nossa mente. E era isso que Deus estava falando para Josué naquela hora. Deus estava falando para ele: Josué, você precisa blindar a sua mente. Blindar a sua mente com os ensinos que Moisés deixou, com as experiências que ele deixou. É claro que você, Josué, vai aprender muita coisa comigo. No longo da nossa caminhada, eu vou te ensinar muita coisa. Por isso, eu estarei contigo como estive com Moisés. Mas você também vai se fortalecer e vai aprender mais e mais com a história que o próprio Moisés deixou escrito. Não desperdice o testemunho que você pode parar para ouvir. Não desperdice conselhos que você pode receber de alguém que já viveu mais do que você, alguém que já passou pelo que você está passando. Não perca tempo e desperdice o seu tempo. Se tem algo na nossa vida que é muito precioso, se chama tempo, porque o nosso tempo, ele não volta atrás. Então a gente tem que aproveitar o máximo desse tempo. Não perca seu tempo gastando apenas no telefone, na internet, para ver piadas, para descontrair. Descontraia-se ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a história de Deus, lendo um bom livro, porque Deus inspira os seus profetas nessa terra, inspira os seus servos nessa terra, para que eles deixem registrados para mim e para você aquilo que vai nos edificar e que vai nos fortalecer, para que nós possamos cumprir com a nossa caminhada, para que nós possamos cumprir a meta que Ele designou para nós. Você está aqui nessa terra porque você tem um propósito. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe o que você vai fazer desse propósito de vida? É exatamente por isso que você precisa meditar na palavra, orar, conhecer. O conhecimento abre a sua mente. O conhecimento te dá uma nova visão. E você estar em intimidade com Deus, orando, buscando, te dá sensibilidade para que você possa entender, segundo os desejos do Espírito Santo para a sua vida, o que Deus tem para você e o direcionamento que Ele vai estar dando para você. Vale lembrar aqui nessa história que com Moisés, Deus falava cara a cara. Com Moisés, Deus falava de frente. Mas com Josué não foi assim. E para que Josué aprendesse a ouvir a voz de Deus, era necessário ele ter tempo de qualidade. Era necessário ele conhecer as Escrituras. E era necessário ele meditar. Ler não é meditar. Você precisa ler, depois parar, meditar. Teve dúvida? Procura alguém para te ensinar, que sabe mais do que você, para te ensinar. Busca intimidade com Deus. A sua missão só não vai ser concluída se você não obedecer a ordem que Deus dá. A ordem que Deus deu para Josué é a mesma que Ele dá para mim
e é a mesma que Ele está dando para você nesta hora. Busque, medite na sua palavra dia e noite, para que você tenha experiência, para que você tenha intimidade, para que você possa ouvir a voz dele falando ao teu espírito, falando ao teu coração, falando aos teus ouvidos espirituais, para que você possa ser bem-sucedido em tudo que ele fizer. Quer ter a companhia de Deus com você e quer que ele seja com você como ele foi com Moisés, como ele foi com Josué? Essa é a regra, esse é o segredo. Meditar na palavra do Senhor, buscar conhecimento, buscar intimidade com Deus, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que você, nesse momento, abra o seu coração e vamos orar juntos nesta hora. Feche seus olhos, levante suas mãos para receber e diz: Senhor, eu estou aqui, pronta para ter o meu momento contigo, Deus. Senhor, eu apresento a Ti esta vida, Senhor. Eu apresento a Ti a minha vida e todos aqueles que irão ver este vídeo, Pai. Que o Senhor, através desta palavra, o Senhor tenha liberdade, Pai, de tocar o mais profundo desses corações, Pai. Que o Senhor tenha, Senhor, liberdade para trazer um despertamento espiritual. Pai, em nome de Jesus, que todo plano do maligno contra esta vida seja repreendida e que nesse dia, Senhor, através desse devocional, essa pessoa possa ser despertada, Senhor, por Ti, Pai. Que todo plano que o inimigo arquitetou no inferno contra essa vida seja eliminado, seja anulado em nome de Jesus, Pai. Ativa a fé, Pai, que esta pessoa tem. Desperta nela, Pai, o desejo de cada dia Te buscar mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida e profetizo que ela a partir de hoje terá fome e sede da Tua presença, Pai. E em nome de Jesus eu abençoo a sua caminhada, eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua família e os seus planos, em nome santo de Jesus. Amém? Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Toma posse e já busca uma palavra, a Bíblia, e deixa ela perto de você. Busca um grupo de estudo, mas não deixe de buscar cada dia mais a presença do Senhor. Deus te abençoe.